As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é um filme adaptado pela Disney no ano de 2005 que adapta o primeiro livro escrito por C.S. Lewis numa sequência de 7 livros da saga As Crônicas de Nárnia. Fala tropa, aqui é o Diego, host do canal Nerd Modesto, e hoje eu vim te trazer algumas diferenças do livro para o filme As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. É óbvio que o filme se trata de uma adaptação, e por ser uma adaptação, muitas coisas são adaptadas e nem tudo é feito como é no livro. Mas assim como tem muitas obras que quando vão adaptar um livro faz de forma errada e acaba estragando a obra no formato de filme, também tem muitas obras que quando é adaptada para formato de filme, vídeo Senhor dos Anéis, talvez melhorem até o livro. Como por exemplo o Senhor dos Anéis, eu prefiro os filmes do que os livros. As Crônicas de Nárnia, O Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa, na minha opinião, no filme adaptado em 2005 faz um bom trabalho. Eu acho que o filme não difere muita coisa do livro, todos os pontos importantes do livro estão no filme, mas tem algumas pequenas diferenças que eu vou trazer pra você aqui. E bom, vamos começar logo pelo início, pelo começo do filme. Sabe aquela cena do bombardeio dos alemães em Londres, em que a gente vê os irmãos Pevensie indo se abrigar em um bunker com a sua mãe, tanto que o Edmundo, acho que o Edmundo é o Pedro, volta pra pegar uma foto do seu pai e quase é atingido por uma bomba, e eles correm para aquele bunker para se esconder, para no outro dia sim, né, ir para uma casa do interior para se proteger da guerra. Toda aquela cena no livro, ela é apenas descrita. Então toda aquela sequência que a gente vê no filme de ação, uma sequência boa inclusive, no livro ela é apenas descrita. E essa é uma de muitas cenas que pra mim, o filme ter colocado para gerar conteúdo, para gerar ação, porque gente, se o filme for transportar a ação do livro, não tem ação no filme, porque o livro obviamente é mais descritivo do que mostrar a cena de ação. Então na obra audiovisual, você pegar contos do livro, você pegar coisas que são só citadas no livro e trazer para fazer uma sequência de ação, funciona muito bem. E essa pra mim foi uma cena que funciona muito bem, já dá pra gente o teor do tempo que eles estão vivendo sem precisar falar muita coisa, já dá pra gente o peso para eles irem pra casa do professor Kirk futuramente para se abrigar. Então essa é uma cena que tem no livro e não tem no filme. Quando eles já pegam um trem, que tem aquela cena maravilhosa do trem, que é muito parecido com Harry Potter, inclusive, que sobe a trilha sonora, que dá um arrepio. Então eles chegam na casa do Professor Kirk, e o Professor Kirk, à primeira vista no filme, eles não dão muita notoriedade ao Professor Kirk, né? Mas, para um leitor amante do livro, eu não sei se você sabe, o Professor Kirk se refere ao Digory Kirk, que foi uma das primeiras pessoas que conheceu o mundo mágico, inclusive ele participou da criação de Nárnia, tanto que no livro O Sobrinho do Mago, que é o livro cronologicamente antes de As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o protagonista do livro é o Professor Kirk, que é o Digory Kirk. Ele vai pra Nárnia, que eu não quero dar spoiler do livro O Sobrinho do Mago, tá? Então aquele professor que recebe as crianças na casa dele, cara, é muito mais importante do que eu e do que você imaginamos. Ele praticamente participou da criação de Nárnia. Não sei se você sabia disso, mas se você não sabe, já fica sabendo. Bom, agora vamos pro momento em que eles já se estabeleceram, né? Já estão nos seus aposentos, e eles no filme decidem brincar de esconde-escondes, e aí a Lúcia, consequentemente, descobre Nárnia. No livro, isso é totalmente diferente, porque a Lúcia descobre Nárnia quando ela vai explorar a casa sozinha. Então não tem nada deles brincarem de esconde-esconde e a Lúcia encontrar a Nárnia. No livro, a Lúcia encontra a Nárnia encontra a Nárnia sozinha. Ela sai para explorar a casa e encontra a Nárnia. Somente na segunda ida da Lúcia pra Nárnia é que é durante uma brincadeira de esconde-esconde. E é aí que o Edmundo acompanha a Lúcia, né? Segue a Lúcia e encontra a Nárnia. Então tem essa pequena diferença do livro para com o filme, o que pra mim não muda muita coisa na história do filme. E aí a partir do momento que a Lúcia e que o Edmundo chegam a Nárnia, né? A Lúcia vai pra casa do Sr. Túminos e o Edmundo ele encontra a Feiticeira Branca. E a Feiticeira Branca, a caracterização da personagem é um pouco diferente no filme em relação aos livros. O livro conta pra gente que ela era branca, pálida como a neve, mas no livro diz que ela tem cabelos pretos e usa uma coroa dourada. No filme quem faz a Tilda Swinton, que inclusive é uma excelente atriz, eu acho que é a melhor atriz da saga, e no filme ela tem uns cabelos meio que de dread, né, uns cabelos loiros, embora no livro é descrito que ela tenha cabelos pretos e uma coroa dourada. Pra mim, a adaptação da Tilda Swinton como Feiticeira Branca está impecável, ela é uma das melhores partes do filme como vilã, ela é muito intrigante, e a caracterização
apresentação física dela, o fato dela ser loira, combinou muito com a personagem, então pra mim essa foi uma mudança muito positiva. A partir do momento que o Edmundo entrega eles pra Feiticeira Branca, a gente tem a sequência de ação, que é os lobos da feiticeira, indo até o dique dos castores, onde a Lúcia, o Pedro e a Susana estão, e a gente tem aquela sequência de ação em que os lobos perseguem eles e que eles entram num túnel e saem numa floresta, né, e conseguem fugir dos lobos. Acontece que nos livros essa cena não existe. Nos livros, quando os lobos chegam quando os lobos chegam no dique, eles já têm ido embora e os lobos não encontram nada. Isso pra mim também é uma mudança muito assertiva. Não é uma mudança, né? É uma adaptação de uma cena que não tem, porque adiciona pra gente uma ação, porque o livro ele não tem muita ação. Então essas pequenas adições do filme, assim como o bombardeio lá alemão no começo do filme e essa cena dos castores no dique da perseguição dos lobos, pra mim agrega muito o filme, porque adiciona um ritmo frenético mais ao filme. Consequentemente, quando eles fogem dos lobos, e aí tem aquela cena do Papai Noel que entrega os itens, né, pra Susana, pro Pedro e pra Lúcia, e aí a gente percebe que o inverno meio que está acabando. Aí não sei se você lembra que eles chegam naquela cachoeira congelada, e aí quando eles vão atravessar a cachoeira congelada, a cachoeira tá descongelando, porque o inverno está acabando, e aí os lobos chegam e atacam eles, e tem aquela sequência dos lobos atacando eles na cachoeira, e a cachoeira bem na hora descongela, né? Conveniência de roteiro. E eles conseguem fugir do lobo. Tem aquela cena da Lúcia, que a Lúcia some e do nada a Lúcia aparece do outro lado da margem, falando que tá com frio, coisa do tipo. Aquela cena não tem no livro, nem é citado, nem nada do tipo. Literalmente não tem aquela cena de perseguição no livro. Essa é uma cena que poderia ser boa se o CGI ajudasse, porque na minha opinião é o momento do filme que o CGI mais peca. A gente percebe que eles não estão numa cachoeira, o CGI dos lobos não é muito bem refinado. Essa é uma cena pra mim que, se não tivesse, não ia mudar muita coisa por conta do CGI. Mas pra adicionar na ação, eu acredito que seja uma boa cena. Logo depois disso, a feiticeira chega na cachoeira, vê que eles fugiram, a cachoeira já tá descongelada. Inclusive tem aquela cena que o anão que serve a feiticeira branca, ele fala, como tá quentinho aqui, né? E é uma cena de alívio cômico muito engraçada. Porque eu acho aquele anão, cara, muito engraçado. Ele quebra um pouco da vibe soturna, né, da feiticeira. E ele dá um clima, ele dá um humor pra toda a situação que envolve a caçada da feiticeira. A feiticeira, ela tá com um lobo que ajuda o pessoal, os irmãos Peversen. Ela percebe que a raposa que ajudou os irmãos Peversen atrasaram ela, né, deu informação falsa. E no filme, ela transforma ele em pedra. Mas no livro, ela não transforma só ele em pedra. Ela transforma também um grupo de narniano que tava ali na região, que estava comemorando o Natal. Então no livro ela transforma mais pessoas em pedra, quanto no filme é somente a raposa. Partindo já pro final do filme, a gente tem a cena do Aslan morrendo, que pra mim é uma das melhores cenas do filme. Quando eu era criança e eu assisti essa cena, eu tinha medo do sacrifício de Aslan. Inclusive é claramente uma referência ao sacrifício de Jesus Cristo, né? Se você não percebe, pelo amor de Deus. E no filme, não sei se você lembra, a Susana e a Lúcia não estão com o Pedro e o exército lá acampado. Então ela manda as Dríades avisarem Pedro que o Aslan está morto, para o Pedro tomar a decisão sobre o que ele iria fazer, seria liderar o exército, qual seriam os próximos passos. No livro isso não acontece. No livro, um pouco antes do Aslan ir para ser sacrificado, ele avisa o Pedro que ele está indo para um sacrifício e ele diz que o Pedro tem que liderar o exército. Então tem essa diferença do livro pro filme. No filme, a Lúcia manda a Dríade avisar o Pedro. No livro, Aslan mesmo avisa o Pedro que ele tá indo se sacrificar e que o Pedro deve liderar o exército. E aqui também, tanto aquele general Centauro do exército do Aslan, tanto quanto aquele general Minotauro do exército da feiticeira, eles não existem. São personagens que não existem no livro, mas eu gostei de ter colocado no filme, porque todo filme de guerra medieval assim sempre tem um general que é bem característico, tanto para um lado quanto para o outro. Então para mim foi uma adição ok, não muda em nada o filme. E também a decisão de mandar as Dríades avisar o Pedro, ao invés do próprio Aslan avisar que ele ia ser morto, pra mim também não muda em muita coisa. Talvez até agregue, porque coloca um pouco mais de magia, né? A história de Nárnia. E esse filme é muito mágico. O primeiro filme, inclusive, é mais mágico do que os outros, né? Tem um teor de magia muito mais forte. Então, pra mim, agrega na trama. Já partindo pra cena de ação no Beruna, o filme foca muito na batalha, né, final. Até porque, por ser um filme, um longa-metragem, o ápice do filme é uma cena de batalha. Porém, no livro, a batalha é apenas descrita. Porque o livro, no
nos leva, junto com Aslan, com a Susana e a Lúcia, para o castelo da Feiticeira Branca para destransformar em pedra parte do exército. Então a gente não tem praticamente a cena da batalha no livro, já no filme eles dedicam um tempo muito grande para a batalha. E aqui uma curiosidade em relação a Susana. No filme a gente vê que a Susana é uma arqueira, inclusive muito habilidosa. O filme, tanto esse quanto os outros filmes, deixam muito claro que ela é uma arqueira muito habilidosa, mas no livro ela não tem dons militares, ela é muito mais política, ela é muito mais sábia do que os outros. Então assim, ela não tem todos esses talentos militares que a gente vê no filme. Pra mim foi uma adição ok, senão ela ia ser uma personagem perdida na batalha. A gente vê que a Lúcia já não tem poder em batalha, e a Susana também não ter, talvez ela fosse ficar meio redundante se ela não participasse da ação com arco e flecha. E eu achei que o fato dela atirar com arco e flecha não tirou nada da delicadeza dela e da sabedoria, eu gostei. E esses são muitos dos detalhes que a gente tem diferença do filme para com o livro. Eu vou te trazer um último detalhe. Quando o filme acaba, a gente vê eles um pouco mais velhos reinando em Nárnia. Não sei se você sabe, mas do ponto em que eles vencem a Batalha do Beruna até a cena que eles voltam pro guarda-roupa, que é 15 anos depois que eles estão mais velhos reinando em Nárnia, aqueles são um dos períodos que eles chamavam de época de ouro de Nárnia. Foi um dos melhores períodos de Nárnia. Eles reinaram e fizeram um excelente reinado, ganhando várias batalhas, e é tido como os narnianos como um dos melhores períodos da história de Nárnia. Logo em seguida eles voltam pro guarda-roupa, voltam pra casa do professor Kirk, e aí o filme acaba. E esses são muitos dos detalhes que a gente tem de diferença do livro para com o filme. Se você gostou desse vídeo e quiser agregar alguma coisa, se eu falei alguma bobagem, porque faz um tempinho que eu li o livro, então eu lembro de muita coisa, mas não tudo, comenta aqui se eu esqueci algo, se tem alguma coisa a mais que você queira acrescentar, comenta aqui. Considere se inscrever no canal, que eu vou soltar mais e mais vídeos sobre as Crônicas de Nárnia, porque eu sei que vocês têm gostado, e até a próxima.